O vento frio de novembro chicoteava o rosto de Rogério, levando consigo o pouco de calor que ainda restava em seu corpo esquelético. A sujeira impregnada em suas roupas, um reflexo de semanas dormindo ao relento, contrastava com a impecável fachada de vidro da Premium Motors. A porta giratória, um símbolo de opulência que ele jamais poderia alcançar, parecia zombar de sua miséria. O estômago roncava, um eco doloroso da fome que o consumia há dias. Ele se aproximou da recepção, a cabeça baixa, a vergonha um peso insuportável. A jovem que o atendeu com unhas perfeitamente pintadas e um sorriso automático, o olhou com desprezo. Seu olhar, frio e calculista, percorreu suas roupas rasgadas, seus sapatos desgastados, seus olhos fundos e inchados. "Posso ajudar?" A pergunta foi mais uma sentença do que um convite. Rogério hesitou, a garganta seca como o deserto. A palavra ajuda soava como uma piada cruel. Ele limpou a garganta, a voz rouca e quase inaudível. Tenho habilidades com carros. Preciso de comida." Um riso abafado escapou dos lábios da recepcionista. Ela nem se dignou a olhar para ele novamente. "Aqui não é um abrigo de caridade. Se quer comida, procure um lugar apropriado." Ele sentiu um nó na garganta, uma pontada de raiva misturada à humilhação. Quase se virou para ir embora, derrotado. Mas a fome era um monstro implacável, e a persistência, uma única chama ainda viva em suas entranhas. "Posso consertar qualquer carro, qualquer um." A voz saiu mais firme agora, com uma pitada de desafio. "Se não conseguirem, me dão algo para comer." A recepcionista o olhou com incredulidade. "Não temos carros que precisem de conserto, e mesmo que tivéssemos, não aceitamos pessoas como você." Rogério ignorou a humilhação. Ele sabia do que era capaz. A habilidade de suas mãos era uma herança, um dom e uma maldição. Mãos que um dia tinham guiado um carro de corrida a velocidades alucinantes. Mãos que agora eram forçadas a consertar qualquer coisa que lhe desse um mísero pedaço de pão. Ele se virou e avistou um carro esporte italiano com a lataria amassada e o capô aberto. Era um trabalho sujo, mas desafiador. Os mecânicos da Premium Motors, vestindo seus uniformes impecáveis, se aglomeravam ao redor, discutindo a impossibilidade do conserto. Aquele era o seu ticket. Com um movimento ágil, Rogério se aproximou do carro. Sua agilidade, apesar da fraqueza, era impressionante. Suas mãos, apesar da sujeira, trabalhavam com precisão e destreza. Ele analisou a estrutura, identificou o problema e, com uma velocidade surreal, começou a trabalhar. As horas passaram em um turbilhão de movimentos precisos e silenciosos. Os mecânicos, inicialmente cínicos, observavam com crescente espanto a maestria de Rogério. Ele parecia dançar ao redor do carro, suas mãos se movendo como se estivessem guiadas por uma força sobrenatural. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, Rogério concluiu o trabalho. O carro, que momentos antes estava irremediavelmente danificado, agora brilhava como uma joia. Um silêncio pesado pairou no ar, quebrado apenas pelo sussurro de admiração dos mecânicos. Mariana, a gerente da oficina, uma mulher imponente com uma aura de poder, se aproximou. Seus olhos, inicialmente cheios de ceticismo, agora refletiam uma mistura de surpresa e admiração. Ela ofereceu a Rogério um sanduíche que ele recebeu com uma gratidão silenciosa, mas recusou qualquer forma de pagamento além daquela mísera refeição. O olhar de Mariana, porém, o seguiu, carregado de uma curiosidade intensa, um mistério que ele carregava como uma pesada mochila. O cheiro de óleo de motor se misturava ao cheiro de chuva, um perfume da sua nova realidade, mas o vazio dentro dele continuava, profundo e silencioso, como a escuridão da noite que se aproximava. O frio da noite grudava na pele, um abraço gélido que contrastava com a brasa incandescente da dor que ardia em seu peito. Rogério se encolheu ainda mais no canto escuro da viela, a lata de cerveja vazia rolando para longe, um eco metálico em sua solidão. A lembrança, como um golpe certeiro no estômago, o atingiu com toda a sua brutalidade. A imagem do asfalto retorcido, o metal retorcido do carro, o grito ensurdecedor de sua esposa, o silêncio que se seguiu. Aquele silêncio que ecoava até hoje nos corredores vazios de sua memória. Um silêncio que abafava os risos de sua filha, pequena, loira, com um sorriso que iluminava o mundo. As lágrimas, até então contidas,
Romperam as barreiras, escorrendo pelo seu rosto sujo, misturando-se à poeira e à sujeira acumulada de dias e noites passados na rua. Ele não chorava há muito tempo, mas a dor velha e persistente encontrava agora uma brecha, uma válvula de escape para a pressão insuportável que o esmagava. A chuva fina começou a cair, lavando o asfalto e talvez tentando limpar também a sua alma. Ele se lembrava do cheiro da chuva naquela noite, um cheiro que agora o carregava de volta ao inferno que ele tanto tentava esquecer. A velocidade, o asfalto molhado, a perda de controle, o impacto. Tudo aconteceu tão rápido, um instante que rompeu sua vida em dois, antes e depois. Antes existia Rogério Silva, o campeão de rally, o homem que dominava as pistas com destreza e precisão, as curvas desafiadoras se curvando à sua vontade. Um homem inteiro, amado, feliz, com uma família que o completava. Depois, existia apenas a casca vazia, um piloto sem pista, um marido sem esposa, um pai sem filha. O álcool, inicialmente um consolo efêmero, se tornou um monstro voraz, devorando suas últimas esperanças, afogando suas lembranças em um mar de amargura. A lembrança da pequena mão de sua filha em sua, a sensação da maciez da pele, a energia contagiante daquela pequena criatura que ele amava incondicionalmente. A imagem era tão nítida, tão palpável, que ele podia quase sentir o calor de sua pele contra a sua. A dor aperta o peito, uma força física o fazendo se curvar sob a chuva implacável. Ele se lembrou do olhar de Mariana, uma estranha mistura de pena e admiração, um olhar que o fez sentir pela primeira vez em muito tempo algo além do vazio. Aquele olhar, ainda que breve, lhe dera um vislumbre de esperança, um fio de luz em meio à escuridão. Mas a esperança, ele sabia, era uma armadilha perigosa. A lembrança da oferta de um emprego, da promessa de ajuda, o deixava dividido. Aceitar significaria abrir a ferida, confrontar seus fantasmas, encarar a realidade crua de sua perda. Recusar significaria continuar na escuridão, na solidão, na autodestruição. A chuva intensificou e ele sentiu um tremor percorrer seu corpo, não apenas pelo frio, mas pelo medo. O medo de se entregar, de confiar, de se permitir sentir algo além da dor entorpecida pelo álcool. O medo de falhar novamente, de decepcionar a si mesmo mais uma vez. Ele se levantou, cambaleando, a chuva lavando as lágrimas de seu rosto. A lata de cerveja vazia ainda jazia no chão, um símbolo da sua derrota, um lembrete constante de seu passado. Mas algo mais pesado, algo mais profundo do que o álcool ou a chuva, o impulsionava para frente. Um fio de esperança, tão frágil quanto uma teia de aranha mais presente. Um fio de esperança que o puxava para longe da escuridão, para um futuro incerto, mas ainda assim, um futuro. Ele sentiu um nó na garganta, um soluço preso, mas a determinação, mesmo que hesitante, começou a tomar forma. Ele precisava lutar, não apenas por si mesmo, mas por sua esposa e sua filha, cujas memórias, ainda que dolorosas, eram um farol em meio à tempestade. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de mais do que um sanduíche. Ele precisava de uma chance. A possibilidade de um novo emprego, um novo começo, flutuava como um barco à deriva em um mar de incertezas. E no horizonte, uma vaga esperança, ainda tímida, mas presente. A promessa de um pagamento generoso por consertar a BMW blindada do Dr. Henrique pairou na sua mente, uma escolha entre a necessidade e a rejeição ao seu passado. A decisão, penosa, se aproximava, e com ela, a possibilidade de uma nova dor, ou talvez de um novo começo. O cheiro metálico de óleo queimado e a aspereza da lataria fria sob seus dedos eram um conforto familiar. Rogério, encolhido sob a imensa BMW blindada do doutor. Henrique sentia o peso da responsabilidade e do dinheiro, pressionando-o. O médico, um homem corpulento de semblante ansioso, havia-lhe apresentado um cheque com uma quantia que mudaria sua vida se ele conseguisse. Seu filho estava doente, precisava de um transplante urgente. A urgência na voz do homem ecoava no silêncio da oficina vazia. Um silêncio que, pela primeira vez em muito tempo, não era preenchido pelo assobio do vento ou pelo murmúrio da solidão. Era um silêncio carregado de expectativa, de esperança e de medo. A graxa sujava suas mãos calejadas, mas a precisão dos seus movimentos era a dança de um cirurgião. Cada parafuso, cada peça encaixada,
Era um passo na direção de um futuro que ele ainda não sabia se merecia. A memória do acidente, do grito ensurdecedor do metal retorcido, da fragilidade dos corpos inertes, voltava em flashes dolorosos, picadas de agulha na alma. Mas ele as afastava, afogando-as na concentração implacável de suas habilidades. Ele não pensava em si, não pensava em sua própria dor. Pensava na criança doente, no desespero do pai, no peso da responsabilidade que repousava em seus ombros, tão calejados quanto seu coração. Cada clique da chave de fenda era uma oração silenciosa, um pedido de perdão por sua própria fraqueza, um desejo de redenção. A respiração ofegante, o suor escorrendo pela testa, eram testemunhas silenciosas de sua luta interna. Horas se passaram em um turbilhão de movimentos precisos e concentrados. O ar rarefeito da oficina, impregnado pelo cheiro acre de gasolina e óleo, parecia pesar sobre seus pulmões. Mas ele persistia, alimentado por uma força que ele mesmo não conseguia explicar. Uma força que vinha das profundezas do seu ser, um impulso primitivo de sobrevivência, misturado a um novo, tênue anseio por algo mais. Algo além da escuridão que o havia aprisionado por tanto tempo. Quando finalmente a última peça foi encaixada, um profundo silêncio se instalou. O som das engrenagens funcionando suavemente era como uma sinfonia para seus ouvidos cansados. Ele se afastou, observando a BMW imponente, restaurada à sua glória anterior. O suor escorreu pelo rosto, misturando-se à graxa e à poeira. Ele se sentiu exausto, mas não derrotado. Ele tinha cumprido sua parte. O Dr. Henrique, observando-o de longe, aproximou-se com os olhos cheios de lágrimas. Você é um milagre, ele murmurou, a voz embargada pela emoção. Meu filho, ele vai viver. Rogério apenas assentiu, incapaz de pronunciar uma palavra. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, quentes e salgadas, lavando anos de sofrimento. Não eram lágrimas de arrependimento, nem de autocomiseração. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de uma leveza que ele havia esquecido que existia. O cheque do Dr. Henrique pesava tanto quanto o fardo que ele carregava há anos. Mas agora, o peso era diferente. Era o peso da gratidão, o peso de uma nova possibilidade, o peso de um futuro incerto, mas não mais desprovido de luz. No dia seguinte, um vídeo amador do concerto da BMW, gravado por um curioso que passava pela oficina, viralizou na internet. Mãos de Ouro, o apelido que lhe fora dado na rua, se espalhava como um incêndio, acompanhado de imagens borradas de um homem magro e sujo, consertando o carro com uma habilidade sobre-humana. Rogério, o ex-campeão de rally, devastado pela tragédia, o homem que havia perdido tudo, estava prestes a ser encontrado. E o encontro, ele sabia, seria um confronto inevitável com seu passado. Um confronto que poderia quebrá-lo de vez ou finalmente libertá-lo. O som da porta se abrindo ecoou na pequena sala de espera da Premium Motors, um som que pareceu rasgar o silêncio pesado que o envolvia. Rogério sentiu um arrepio percorrer sua espinha, o cheiro metálico do sangue, o seu sangue, ainda fresco na memória, misturado ao odor de graxa e gasolina que impregnava o ar. Ele se encolheu mais fundo na cadeira, as mãos calejadas tremendo levemente, enquanto observava a figura de Mariana se aproximar. A luz do corredor batia em seu rosto, revelando a expressão de preocupação misturada à admiração. Seus olhos, grandes e azuis, carregavam uma pena que o atingiu como um soco no estômago. Ela parou em frente a ele, a respiração um tanto ofegante. Não havia a arrogância de antes, somente uma fragilidade semelhante à sua, embora mascarada pela firmeza de seu olhar. O vídeo que mostrava suas mãos, as mãos de ouro, a marca registrada de sua glória passada e sua vergonha presente, havia mudado tudo. Ele era exposto, vulnerável. Rogério, ela começou, a voz baixa, quase um sussurro que ecoou no silêncio da sala. Eu vi o vídeo. Vi como você conserta aqueles carros. É extraordinário. Ele não respondeu. Apenas observou a mulher que estava prestes a mudar sua vida. O silêncio, mais pesado agora, era preenchido apenas pelo tic-tac insistente do relógio na parede. Um relógio que parecia medir não apenas o tempo, mas a esperança e o desespero que o rodeavam. A dor em seu peito se intensificou, uma onda de lembranças o atingindo como um tsunami. A risada de sua filha, o calor do corpo de sua esposa,
o estrondo ensurdecedor do metal retorcido. Tudo voltava, cada imagem, cada som, cada cheiro, como se o tempo não tivesse passado. As lágrimas que ele tanto reprimira ameaçavam romper a barreira. Mariana sentou-se ao seu lado, a proximidade quebrando o silêncio gélido. O perfume suave de seu perfume, um contraste com o odor acre da oficina, invadiu suas narinas. Ela tocou levemente seu braço, um gesto tão delicado que ele quase não o sentiu, mas que causou um tremor em sua alma. Eu sei que você está passando por coisas muito difíceis, ela disse, a voz carinhosa, cheia de empatia. Eu sei o que é perder alguém que se ama. A sinceridade em sua voz o atingiu em cheio. Era um conforto inesperado, uma conexão que transcendia a diferença de suas vidas. A fragilidade em sua voz a quebrou. As lágrimas finalmente romperam a barreira, escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Ele não as enxugou, deixando-as fluírem livremente, carregando consigo anos de dor reprimida. Um soluço escapou, seguido por outro, e logo ele estava chorando abertamente, o corpo convulsionado por um turbilhão de emoções. Mariana o abraçou, sem dizer nada, apenas oferecendo um conforto silencioso, um porto seguro em meio à tempestade. O calor de seu corpo, a suavidade de seus cabelos, o cheiro suave de seu perfume, tudo isso era como um bálsamo em sua alma dilacerada. Nesse abraço, em meio às lágrimas, Rogério sentiu um vislumbre de esperança, uma pequena luz no túnel escuro onde havia se perdido. Eu posso te ajudar, Rogério, ela sussurrou em seu ouvido, a voz suave como uma brisa. Podemos te dar um emprego aqui, na oficina, e podemos te ajudar com o seu problema com o álcool. A oferta era um presente, uma dádiva inesperada, mas o peso do passado, a sombra da culpa e do fracasso ainda o prendiam. Ele hesitou, a desconfiança ainda presente em seu olhar. A ideia de confiar em alguém, de aceitar ajuda, era assustadora. A possibilidade de falhar novamente, de decepcionar a todos, o paralisava. Eu não sei, ele conseguiu murmurar, a voz rouca pela emoção. Mariana apertou seu abraço, transmitindo-lhe força e determinação. Eu sei que não é fácil, mas você não precisa passar por isso sozinho. Vamos te ajudar. O olhar de Mariana, cheio de compaixão e fé, foi a última gota que faltava. Uma promessa de um futuro que parecia tão distante. Um futuro onde suas mãos, antes símbolo de uma glória perdida, poderiam finalmente criar algo novo, algo bonito. Mas um medo ancestral, um medo tão profundo quanto o abismo que ele havia enfrentado, ainda o assombrava. A recaída, a possibilidade de perder tudo novamente, era uma ameaça constante, espreitando nas sombras. Uma luta árdua ainda o esperava. A luta por si mesmo, a luta contra seus demônios. A promessa de Mariana, um farol em meio à escuridão, parecia tão distante agora, quase um sonho. A fragilidade do seu corpo refletia a fragilidade da sua alma. O cheiro acre do álcool, um fantasma que ele jurava ter exorcizado, invadia suas narinas, um chamado silencioso, tentador. As mãos que outrora dominavam o volante de um carro de corrida, agora tremiam, inseguras, incapazes de segurar um simples copo d'água sem derramar. O silêncio da pequena sala de reabilitação era um peso, a cada tic-tac do relógio, uma sentença. A primeira semana foi um turbilhão de sensações, a náusea constante, a agitação do corpo, a angústia que o sufocava, os fantasmas do passado, os rostos de sua esposa e filha se materializavam em cada canto escuro, sussurrando acusações que ele não conseguia silenciar. Mariana, com sua paciência infinita, sua voz suave, era a única âncora em meio à tempestade. Ela falava de esperança, de um futuro possível, mas as palavras ecoavam em um vazio imenso, um vazio que só o álcool parecia preencher. Então veio o dia em que a máscara de força que ele usava caiu, revelando a ferida aberta em seu coração. Foi numa tarde fria, o vento uivando lá fora como um lobo faminto. Ele estava sentado sozinho, observando a chuva bater contra a janela, as gotas deslizando como lágrimas pelo vidro. A lembrança do acidente, vívida e crua, o invadiu. O metal retorcido, o grito silencioso de sua filha, o sangue, tudo voltou com a força de um tsunami, arrancando-lhe um grito gutural, um som primitivo de dor que rasgou o silêncio da sala. O choro veio em seguida, convulso, sem controle, um rio de lágrimas que lavava anos de sofrimento reprimido.
Mariana chegou correndo, seus olhos cheios de compaixão, sem palavras, apenas um abraço terno, silencioso, que o envolveu como um casulo protetor. Ela ficou ali ao seu lado, até que o choro cessasse, até que a tempestade dentro dele se acalmasse um pouco. No silêncio que se seguiu, ele sentiu uma pontada de esperança, uma centelha fraca, mas presente. Mas a esperança, tão frágil quanto uma borboleta, é facilmente esmagada. Algumas semanas depois, após um dia particularmente difícil, marcado pela pressão do tratamento e pela lembrança dolorosamente vívida do acidente, a tentação se tornou insuportável. O vazio, a angústia, o peso do passado o sufocaram. Ele procurou o alívio fácil, o esquecimento momentâneo que só o álcool podia proporcionar. A recaída foi devastadora. O desespero era uma névoa opressora, sufocante. A imagem de Mariana, preocupada, seus olhos cheios de decepção, o atingiu com a força de um soco no estômago. Ele havia fracassado, novamente. O fracasso era um peso insuportavelmente pesado, aprisionando-o em um ciclo vicioso de autodestruição. A culpa era uma serpente que o enroscava, apertando-o até sufocá-lo. Deitado na cama, a cabeça latejando, o corpo dolorido, ele sentiu a solidão o invadir como uma onda gélida. A sensação de abandono era tão intensa que ele sentiu uma vontade incontrolável de se levantar, sair correndo, desaparecer no anonimato das ruas, procurando o conforto efêmero do álcool, um abraço frio que o acolheria em seus braços sombrios. A voz de Mariana ecoava em sua mente. Rogério, não desista. Mas a voz era baixa, quase inaudível, ofuscada pelo turbilhão de pensamentos negativos que o dominavam. A dúvida corroía sua alma. Seria possível escapar desse ciclo de dor e sofrimento? Seria possível, de fato, reconstruir sua vida a partir das ruínas do seu passado? A resposta, naquele momento de escuridão profunda, parecia um mistério insolúvel. A sombra da desistência era iminente, uma ameaça real que pairava sobre ele, pronta para engoli-lo por inteiro. A cama era fria, a solidão um peso insuportável. O cheiro de álcool, ainda impregnado nos lençóis, era um espectro do passado, um fantasma que insistia em assombrá-lo. Rogério abriu os olhos, a luz fraca da manhã filtrando pelas frestas da janela, revelando a poeira dançando em feixes cinzentos. A náusea apertava o estômago, uma lembrança cruel da noite anterior, da fraqueza que o havia dominado, da batalha perdida contra os demônios que insistiam em aprisioná-lo. Ele se levantou, sentindo a rigidez em cada músculo, a culpa corroendo-lhe a alma. A promessa feita a Mariana, a esperança que ela havia acendido em seu coração, se transformava em cinza sob o peso de seu fracasso. A imagem de Mariana, seu rosto preocupado, seus olhos cheios de compaixão, flutuava em sua memória. A lembrança do seu toque suave em seu braço, a força contida em sua voz serena, era um contraste brutal com a escuridão que o engolia. A culpa o esmagava, um peso físico que o fazia curvar-se sob o próprio fardo. Ele não queria desapontá-la, não queria falhar novamente, mas a força de vontade parecia ter se esvaído, deixando apenas um vazio imenso. Um soluço escapou de seus lábios, seguido por outro, e logo ele estava chorando, as lágrimas escorrendo pelo rosto, lavando a poeira acumulada em sua alma. O choro era um rio de sofrimento, carregando consigo anos de dor, de culpa, de fracasso. Ele chorou pela esposa, pela filha, por si mesmo, pela vida que havia perdido, pela vida que ainda poderia ter. O telefone tocou, o som estridente cortando o silêncio da manhã. Hesitou, mas atendeu. Era Mariana. Sua voz, apesar de suave, carregava uma firmeza que o surpreendeu. Rogério, estou indo aí, preciso te ver. A preocupação em sua voz era palpável, uma âncora em meio à tempestade que o assolava. Ele desligou o telefone. A esperança, uma fagulha minúscula, reacendendo em seu peito. Mariana não havia desistido dele. Talvez, apenas talvez, ele ainda tivesse uma chance. A visita de Mariana não foi apenas de preocupação, mas também de ação. Ela trouxe um novo foco, um novo propósito. Levou-o para uma reunião de apoio, algo que ele havia rejeitado no passado. Ali, entre pessoas que compartilhavam suas lutas, sentiu uma conexão, um sentido de pertencimento que havia esquecido. As histórias de superação de outros participantes foram um bálsamo para sua alma machucada. Os dias seguintes foram uma luta, mas uma luta diferente.
A presença de Mariana, o apoio do grupo, a compreensão daqueles que também haviam passado pelo inferno, deram-lhe força para enfrentar seus demônios. Ele começou a trabalhar na oficina, as mãos habilidosas encontrando um novo ritmo, um novo propósito. O som do metal, o cheiro da graxa, a sensação do trabalho árduo se tornaram um escudo contra os pensamentos negativos que tentavam invadi-lo. Entretanto, uma nova ameaça surgiu. Um antigo rival, conhecido por sua crueldade e inveja, começou a sabotar seu trabalho. Peças desapareciam, ferramentas eram danificadas e boatos maldosos eram espalhados pela oficina. A fúria de Rogério ameaçou romper a superfície, mas ele respirou fundo, lembrando-se das lições aprendidas no grupo de apoio. Ele se recusou a cair na armadilha da raiva, escolhendo enfrentar o conflito com dignidade e perseverança. Ele confrontou o rival, não com violência, mas com a demonstração da sua habilidade superior. Ele consertou um carro que o rival havia declarado impossível de reparar, silenciando a inveja com a maestria de suas mãos. A vitória, porém, foi amarga. A sombra do passado, a ameaça da recaída e a presença constante do seu rival o deixaram exausto. A esperança que havia renascido agora tremeluzia fracamente, ameaçada de se apagar novamente. A luta estava longe de acabar. À noite ele sentiu o peso da solidão, o medo de falhar, a tentação silenciosa do álcool voltando a assombrá-lo. A batalha estava longe de estar ganha. A dúvida o corroía. Seria capaz de superar tudo isso sozinho? O olhar de Mariana, a sua fé nele, era a única coisa que o mantinha de pé, um fio de esperança em meio à escuridão que ameaçava engoli-lo novamente. O cheiro metálico do sangue ainda impregnava suas mãos, mesmo depois de horas, sob a água fria da torneira. A lâmina, enferrujada e sem graça, jazia abandonada no ralo, um reflexo distorcido da fúria que o consumira. A fúria contra si mesmo, contra o mundo, contra a memória implacável daquela noite fatídica que roubara tudo. Aquele pedaço de metal havia sido a extensão de sua dor, a única companhia em sua solidão. Uma tentativa falha de apagar a dor, de silenciar as vozes que o assombravam. A oficina, antes um santuário de conserto e reconstrução, agora era um reflexo de sua alma dilacerada. Ferramentas espalhadas, peças jogadas ao chão, um turbilhão de metal e frustração. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo tic-tac insistente do relógio na parede, cada segundo uma martelada em seu coração. Mariana havia ligado várias vezes, as chamadas perdidas piscando no visor do celular como luzes de advertência. Ele não conseguia atender. Não tinha palavras para explicar a escuridão que o engolia, a humilhação de mais uma queda, a vergonha de ter fracassado mais uma vez. A sombra de seu rival, o Zé, pairava sobre ele, uma ameaça constante, um espectro que se alimentava de seus fracassos. Zé, o mesmo que o havia sabotado no passado, o mesmo que se deleitava em vê-lo no fundo do poço, o mesmo que agora, com um sorriso cruel, o havia ameaçado. As palavras ecoavam em sua mente, afiadas como cacos de vidro. Você nunca vai sair dessa, Rogério. Você é um lixo. Sempre será. As palavras de Zé eram como veneno, corroendo sua autoestima, alimentando as dúvidas que ele tentava desesperadamente enterrar. Ele se sentia sozinho, abandonado, à deriva em um mar de desespero. A ajuda de Mariana, antes uma luz brilhante, agora parecia distante, inalcançável. Seu sucesso inicial, sua esperança de redenção, tudo se esboroara como um castelo de areia na maré alta. O peso do passado, a culpa, a dor eram demasiados. Ele havia se tornado o que mais temia, um homem derrotado. Um tremor percorreu seu corpo. As mãos, antes habilidosas e precisas, tremiam incontrolavelmente. Ele sentia a boca seca, a garganta apertada, a respiração ofegante. A vontade de beber, de se afogar no esquecimento, era avassaladora. Ele fechou os olhos com força, tentando conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. O choro, dessa vez, não seria apenas um soluço contido, mas um desabar completo, um colapso de todos os seus esforços. Um som fraco, quase imperceptível, quebrou o silêncio sepulcral da oficina. Era o miado de um gato, um pequeno felino magro e faminto que se aproximava cautelosamente. Ele se abaixou, estendendo a mão trêmula. O pequeno animal se esfregou em suas pernas, ronronando baixinho.
Um fio de esperança, minúsculo e frágil, se acendeu em seu peito. O toque suave do gato, a confiança inocente do animal, foram como um bálsamo em sua alma ferida. Ele não estava completamente sozinho. Mesmo na escuridão mais profunda, havia um pequeno raio de luz, um fio que o ligava à vida. O olhar do gato, profundo e penetrante, pareceu quebrar a barreira que o separava da realidade. Ele olhou para as ferramentas jogadas ao chão, para as peças espalhadas. Ainda era possível consertar as coisas. Ainda era possível reconstruir. A tarefa seria hercúlea, mas não impossível. Ele se levantou, os ombros mais retos, uma faísca de determinação brilhando em seus olhos. Mariana estava certa. Ele não estava sozinho. Ele tinha um propósito, um motivo para continuar lutando. A luta era árdua, mas ele não desistiria. Não desta vez. Mas a sombra de Zé ainda pairava, um aviso de que a batalha estava longe de terminar. E a lembrança da lâmina no ralo, um lembrete constante da fragilidade de sua própria força. A chuva batia contra a janela da pequena oficina improvisada, um ritmo lento e constante que ecoava a batida irregular do próprio coração de Rogério. A imagem da lâmina no ralo, a ameaça implícita de Zé ainda o assombrava, um espectro frio que se insinuava em seus momentos de fraqueza. Mas a lembrança da mão de Mariana em seu ombro, a certeza em seus olhos, o calor de sua voz, o impulsionava para a frente. Ele sentia o cheiro acre da ferrugem, misturado ao cheiro familiar da gasolina e do óleo de motor, um aroma que, até pouco tempo atrás, era sinônimo de solidão e desesperança. Agora, era um perfume de esperança. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções contraditórias. A angústia da incerteza, a amargura da lembrança, lutava contra a força crescente que brotava dentro dele, uma força alimentada pela solidariedade inesperada que encontrava em Mariana e em outros que, como ele, carregavam cicatrizes invisíveis. Ele via em seus rostos a mesma dor, o mesmo desespero, o mesmo anseio por uma luz no fim do túnel. Uma noite, enquanto limpava as ferramentas, seus dedos calejados roçando o aço frio, uma ideia se cristalizou em sua mente, tão clara quanto o reflexo da lua na água parada de uma poça. Não seria apenas um mecânico, um consertador de máquinas. Ele seria um consertador de vidas, um farol em meio à tempestade. A ideia começou a tomar forma, em meio aos sons da cidade. O som das sirenes, antes uma melodia desesperadora, agora era um chamado à ação. A conversa silenciosa das ferramentas em suas mãos, antes um acompanhamento solitário, agora era um diálogo com seu futuro. Ele imaginava um lugar, um espaço onde mãos calejadas, como as suas, poderiam ajudar a consertar não só carros, mas também corações quebrados. Um local onde a experiência da derrota e a dor da perda pudessem se transformar em combustível para a redenção. A ideia ecoou em sua mente com a força de um trovão, um centro de reabilitação, integrado a uma oficina mecânica. Um lugar onde pessoas em situação de vulnerabilidade pudessem aprender uma profissão, reconstruir suas vidas, encontrar um propósito, enquanto aprendiam a consertar carros e a consertar suas próprias vidas. No dia seguinte, ele foi até Mariana, a ideia pulsando em seu peito como um coração a ponto de explodir. Ele a encontrou em sua sala, a luz do sol da manhã banhando-lhe o rosto, a fazendo parecer ainda mais radiante. Ele hesitou, o medo de rejeição ainda se insinuando, mas a força que havia descoberto dentro de si o impulsionou a falar. A voz dele, rouca pelo uso excessivo, vacilou no início, mas logo ganhou força. Ele falou sobre o centro, sobre a oficina social, sobre a possibilidade de ajudar outras pessoas a reconstruírem suas vidas como ele estava fazendo. Ele falava sobre a esperança, sobre a transformação, sobre a redenção. Ele falava sobre o futuro. Mariana ouviu atentamente, seus olhos brilhando com uma mistura de admiração e emoção. No final de sua fala, as lágrimas escorriam pelo rosto de Rogério, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de esperança, de libertação. Era a descarga de anos de sofrimento, de culpa, de remorso. Ela se levantou, seus olhos se encontrando com os dele, cheios de compaixão e admiração. Ela colocou a mão sobre a sua, um gesto simples, mas carregado de significado. Rogério, disse ela, a voz embargada pela emoção, você vai fazer isso acontecer. Eu vou te ajudar. E assim, no meio da tempestade, no coração da cidade fria e indiferente, uma semente de esperança foi plantada.
uma semente que cresceria, forte e imponente, transformando a dor em um legado de transformação, de cura, de redenção. A chuva lá fora havia parado, e um raio de sol rompeu as nuvens, banhando a oficina com uma luz dourada, um sinal de que, mesmo após a noite mais escura, o amanhecer sempre chega. Mas a construção do centro, a jornada para transformar sua dor em um legado de esperança, era apenas o começo. A verdadeira prova seria a luta para conseguir os recursos, a luta contra a burocracia, a luta contra as incertezas do futuro. Zé ainda estava por aí, a sombra da violência ainda pairava sobre ele, e a lembrança da perda, a cicatriz profunda da tragédia, jamais o deixaria. Mas agora, ele tinha um exército ao seu lado, um propósito maior e uma força interior que ele jamais imaginou possuir. O medo ainda existia, mas agora ele estava acompanhado pela esperança. A esperança de um futuro melhor, um futuro construído com suas próprias mãos, as mãos que transformavam. O sol da manhã, pálido e hesitante, espreitava por entre as nuvens cinzas, lançando uma luz tênue sobre o que antes era apenas um terreno baldio. Agora, ali se erguia imponente um edifício de tijolos vermelhos, com janelas brilhantes e um letreiro que brilhava sob o céu nublado. Centro de Reabilitação e Oficina Social. Mãos que transformam. O cheiro de tinta fresca e de madeira recém-serrada se misturava ao aroma de café forte e esperança, pairando no ar como uma promessa. Rogério observava tudo de longe, encostado a um poste de luz enferrujado, um copo de café trêmulo em sua mão. A multidão se agitava à sua frente, uma mistura de rostos conhecidos e desconhecidos. Jornalistas, fotógrafos, voluntários, políticos, todos ali para testemunhar o nascimento de um sonho que parecia tão irreal quanto uma miragem no deserto de sua própria alma. Ele sentia um nó na garganta, uma pressão no peito que o deixava sem fôlego. A memória daquela manhã fria, anos atrás, quando carregava o corpo inerte de sua filha nos braços, invadiu sua mente. A lembrança da dor, da impotência, era uma faca afiada girando em seu estômago. Mas desta vez, algo era diferente. A dor ainda estava lá, mas não era mais a única sensação que o habitava. Havia um calor que lhe percorria as veias, uma chama que aquecia sua alma congelada. Era a chama da esperança, alimentada pelo trabalho árduo, pela compaixão alheia e, acima de tudo, pela sua própria resiliência. Mariana se aproximou, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e ternura. Ela lhe entregou um lenço, um gesto simples, mas que carregava todo o peso do caminho percorrido juntos. Ele o aceitou, seus dedos enrugados roçando a seda macia. "Está pronto?" Ela sussurrou, sua voz baixa e firme. Ele assentiu, sem conseguir pronunciar uma só palavra. As lágrimas que lutaram para se conter por tanto tempo, finalmente encontraram seu caminho, escorrendo pelo seu rosto, sulcando trilhas profundas em seus sulcos de sofrimento. Mas essas não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de alívio, de gratidão, de redenção. A cerimônia de inauguração foi um turbilhão de discursos emocionados, de abraços apertados e de sorrisos sinceros. Rogério ouviu tudo como em um sonho, absorto em um mar de emoções que o inundava. Ele viu jovens carentes, olhos brilhantes de esperança, aprendendo a consertar carros, a reconstruir suas próprias vidas. Viu mulheres em situação de vulnerabilidade, encontrando um abrigo, um propósito, uma família. E ali, naquele mar de rostos, ele enxergou a si mesmo, não como o homem desfeito pela dor, mas como a prova viva de que a transformação é possível. Um garoto magro, com os olhos escuros e cheios de uma tristeza que Rogério conhecia tão bem, se aproximou dele. Ele estendeu a mão pequena e suja, oferecendo um desenho rabiscado em um papel amassado. Era um carro de corrida, vermelho e brilhante, com o nome Mãos de Ouro, escrito de forma desajeitada, mas com uma afeição visível. Rogério olhou para o desenho e uma onda de emoção o atingiu com força. Ele tomou a mão do garoto, sentindo a fragilidade de seus ossos, a aspereza de sua pele. Foi um toque que traspassou décadas de dor, de solidão, de desesperança. Ele sentiu a esperança daquele garoto se misturar com a sua, criando uma força imparável, uma corrente de amor e solidariedade que se expandia para além das paredes daquele centro, para além da cidade, para além do país. A imprensa o redescobriu. Sua história se tornou viral. Reportagens emocionantes retratavam a sua jornada, sua luta,
sua vitória. Mas para Rogério, a maior conquista não eram as manchetes nem os prêmios, mas a sensação de paz interior, a certeza de que ele havia honrado a memória de sua filha, transformando sua dor em um legado de esperança. À noite, sozinho em seu pequeno apartamento, longe do barulho e da multidão, Rogério pegou um álbum de fotos antigo e poeirento. Ele abriu-o com cuidado, seus dedos trêmulos parando em uma fotografia desbotada. Sua esposa, seu sorriso radiante, sua filha, com seus olhos cheios de vida. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, um sorriso que vinha do fundo da alma, liberto da escuridão que o aprisionou por tanto tempo. Aquele era o sorriso da redenção, o sorriso de um homem que havia encontrado sua força interior, transformando suas mãos, as mãos que transformavam, em instrumentos de cura, de esperança, de amor. Mas a jornada estava apenas começando. O sonho ainda estava em construção, e novos desafios já se aproximavam no horizonte. A semente da transformação havia sido plantada, e agora ele precisaria colher os frutos um a um, plantando a esperança em corações áridos e reconstruindo vidas, uma a cada dia. 10 anos. 10 anos desde que o asfalto frio e implacável havia se tornado seu único lar. 10 anos desde que a última lágrima seca e salgada havia rolado pelo seu rosto, deixando para trás o deserto da dor. 10 anos desde que ele, Rogério Silva, ex-campeão de rally, havia se tornado Rogério Silva, o homem das mãos que transformavam. Hoje, o sol da manhã banhava o centro de reabilitação e oficina social, seu legado, sua redenção. O cheiro de tinta fresca e metal polido misturava-se ao aroma reconfortante do café que ele tomava, observando o movimento frenético, organizado da oficina. O som das ferramentas martelando em uníssono era uma sinfonia, uma melodia que ecoava o ritmo de corações curados, de vidas reconstruídas. Rostos que antes refletiam a escuridão, agora irradiavam a luz de um futuro restaurado. Ele via neles a sua própria jornada, o reflexo de uma alma que havia renascido das cinzas da tragédia. O peso do passado, antes insuportável, agora era um lastro que o impulsionava adiante, como o leme de um navio que enfrenta a tempestade. Um toque leve em seu ombro o tirou de seus pensamentos. Era Mariana, os olhos brilhantes como os faróis de um carro veloz, acesa de uma emoção que ele conhecia bem. Tem um homem aqui querendo te conhecer, Rogério. Diz que é importante. A menção da palavra importante provocou um arrepio em sua espinha. Ele havia aprendido a lidar com a dor, com a solidão, com o medo, mas o passado ainda tinha um poder sobre ele, um poder que ele não sabia se jamais superaria completamente. Ele seguiu Mariana, o coração batendo como o motor de um carro em alta velocidade. Um turbilhão de sensações o assolava. Na sala de espera, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado o esperava. Aos poucos, a lembrança se formou na mente de Rogério. Era o advogado da empresa de seguros que o havia declarado culpado pelo acidente há uma década. O homem que havia selado seu destino, sua queda. O advogado se levantou, a mão estendida em um gesto hesitante. Senhor Silva, sua voz era baixa, quase um sussurro. Após uma investigação mais aprofundada, descobrimos novas evidências. Há um erro no laudo pericial. O acidente não foi sua culpa. As palavras ecoavam na sala, flutuando como penas no ar. A verdade fria e implacável havia sido finalmente revelada. Mas a verdade por si só não poderia apagar as marcas do passado. Ele se sentia como se estivesse preso em um longo túnel, a luz no fim finalmente visível, mas ainda distante. Rogério não respondeu imediatamente, os olhos fixos na fotografia em sua mesa. A foto de sua esposa e filha, um retrato de felicidade que fora brutalmente arrancado de sua vida. Ele respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como se pela primeira vez ele pudesse respirar profundamente. Ele se aproximou da fotografia, seus dedos traçando os contornos dos rostos sorridentes. As lágrimas, desta vez, não eram lágrimas de dor, mas lágrimas de alívio, de libertação. Um sorriso lento, hesitante, começou a se formar em seus lábios. Um sorriso que não era apenas uma expressão facial, mas a manifestação de uma alma curada, de um espírito livre. A verdade não muda o que aconteceu, disse ele, a voz firme, serena, mas ela me liberta para finalmente seguir em frente. Ele olhou para o advogado, o olhar penetrante carregado de uma compreensão profunda. Obrigado. Ele voltou para a oficina,
o barulho das ferramentas agora soando como uma celebração. Ele não era mais um homem quebrado, um ex-campeão marcado pela tragédia. Ele era Rogério Silva, um homem que havia transformado a dor em esperança, o luto em legado. Ele ainda carregava as cicatrizes do passado, mas elas eram agora parte de sua história, um lembrete da força que ele havia descoberto dentro de si. E ali, naquela oficina, cercado por pessoas que ele havia ajudado a encontrar seu caminho, ele finalmente sorriu. Um sorriso verdadeiro, um sorriso que alcançava o fundo de sua alma, um sorriso que refletia a luz que emanava de seu coração curado, um sorriso que dizia: a vida continua.